Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje vamos recapitular um filme chamado Capitão Fantástico, mas antes eu te desafio a deixar um like e se inscrever no canal, assim você estará ajudando muito o nosso trabalho. Agora vamos para o filme. No deserto montanhoso de Washington, Ben Cash vive com seus 6 filhos, Bodeva, Relian, Kiely, Vespir, Zaginai. Os nomes das crianças foram inventados pelos pais para que fossem únicos, e ninguém mais no mundo os tem. Eles não têm contato com a sociedade, são apenas eles convivendo com a natureza. Sua mãe morava com eles também, mas teve que ser internada por causa do transtorno bipolar. Ben cria seus filhos para serem autossuficientes e não dependerem da tecnologia ou do sistema americano, que ele detesta. Ele os ensina a caçar, identificar plantas, purificar a própria água e cozinhar o que pegar e semear. Eles mantêm um regime de treinamento rigoroso para se manterem fisicamente aptos e atléticos, e isso inclui aprendendo a usar armas e se defender. Ben também os ensina a pensar criticamente, dando-lhes textos avançados para ler e testar sobre eles todos os dias, passando para eles os ideais anarquistas de esquerda dele e de sua esposa que os fez deixar a sociedade para trás em primeiro lugar. Não importa quão horríveis ou complicadas sejam suas perguntas, Ben não esconde nada de seus filhos, nem mesmo os mais novos, e explica conceitos como morte e abuso a eles sem poupar nenhum detalhe. Quando Bodeva pega seu primeiro servo sozinho, Ben coloca um pouco de sangue animal em sua testa e o faz comer um dos órgãos do animal enquanto ele declara que finalmente se tornou um cara. Mais tarde, depois de ler ao redor do fogo, a família pega seus instrumentos e toca algumas músicas alegres enquanto dança. No dia seguinte, Ben e Bodeva dirigem seu ônibus para a cidade, onde Bodeva tem problemas para interagir com garotas de sua idade. Enquanto Ben vende algumas das coisas que ele fabrica, Bodeva verifica sua caixa postal. Lá, ele encontra um monte de cartas das universidades para as quais está se candidatando em segredo, e ele fica surpreso ao descobrir que foi aceito em todos eles. Ben vai a um bar para ligar para sua irmã Harper, pedindo notícias sobre sua esposa, e Harper só pode chorar enquanto ela o informa ontem à noite: Leslie morreu por suas próprias mãos. Após retornarem à floresta, Ben passa alguns momentos sob uma cachoeira, lamentando o amor de sua vida, antes de voltar para seus filhos para dar-lhes a notícia, prometendo-lhes nada vai mudar quando todos começarem a chorar também. Enfurecido pela dor, Relian pega uma faca enquanto amaldiçoa e quase esfaqueia seu pai com mais ele para antes de fazer qualquer coisa drástica e começa a esfaquear a parede em vez disso, xingando e dizendo a Ben que ele o odeia. Naquela noite, Ben examina sua antiga papelada para encontrar o testamento de Leslie. Na manhã seguinte, as crianças ainda são submetidas à rotina habitual de treinamento, mas eles querem saber sobre o funeral de sua mãe. Ben volta à cidade para ligar para seu sogro Jack, que nunca aprovou seu estilo de vida e agora ameaça Ben de prendê-lo se ele aparecer no funeral de Leslie, sem mostrar cuidar de seu último desejo de ser cremado e não enterrado. A mãe de Leslie, Abigail, atende o telefone em seguida, dizendo a Ben que o funeral será em 5 dias em sua igreja no Novo México, mas ela não acha que é uma boa ideia para ele venha também. As crianças não estão felizes em ouvir isso, mas Ben os lembra que sua prisão pode significar perder a guarda deles. Depois de passar a noite inteira sonhando com Leslie, Ben acorda e encontra seus filhos vestidos e pronto para resgatar sua mãe, então ele os lembra novamente que é impossível e manda-os treinar. Hoje, eles estão escalando, durante a qual Relian escorrega e machuca a mão. Em vez de ajudá-lo ou confortá-lo, Ben o guia para suportar a dor e indo, lembrando-lhe que haverá momentos em que ele não terá ninguém para ajudar e ele precisa saber como sobreviver nessas ocasiões. Assim que o treino termina, Ben percebe que o humor das crianças está muito baixo, então ele decide que vão estar indo para o funeral depois de tudo. Eles passam longas horas na estrada, estacionando apenas para dormir ou parando no banco para sacar algum dinheiro. No segundo dia de viagem, eles são parados pela polícia, que verifica a carteira de Ben e matrícula. Então entra no ônibus quando percebe que as crianças não estão na escola e lá é um monte de livros ao redor. Para assustá-lo, Bodeva explica que eles são educados em casa sob os olhos de Deus e juntos com seus irmãos eles começam a cantar uma canção cristã. Isso é o suficiente para o policial deixá-los em paz. Depois de muitas horas de viagem, eles param perto de um rebanho de ovelhas, mas as crianças não se atrevem a atirar neles porque eles estão apenas parados ali. Como estão com fome, vão a uma lanchonete e os irmãos ficam animados com a possibilidade de experimentando alguns alimentos que nunca comiam antes, como cachorros quentes, panquecas e refrigerantes, que Ben chama de água venenosa. Vendo que não há comida de verdade no cardápio, Ben leva as crianças embora sem pedir e eles vão a um supermercado em vez disso.
Lá, Ben finge ter um ataque cardíaco, e enquanto todos no mercado estão ocupados verificando nele, seus filhos roubam um pouco de comida e saem correndo do lugar sem serem notados. Apenas um deles fica para trás para dar a Ben uma pílula falsa que ele toma para fingir que sente melhor para que ele possa sair também. Depois, eles vão a um parque próximo para comer o que roubaram, e Ben revela um bolo porque eles estarão comemorando antecipadamente o dia de Noam Chomsky, um feriado que eles inventaram após o famoso filósofo. Ben trouxe armas para todos como presentes, mas Relian não está feliz, ele gostaria que eles pudessem comemorar o Natal como pessoas normais. Seu pai pede que ele apresente um caso e faça um bom argumento, mas Relian não está em um clima para isso e apenas retorna ao ônibus. Sua viagem eventualmente os leva para a casa da irmã de Ben. Harper mora com o marido Dave e os filhos Josh Jackson, que tiram sarro dos irmãos por não conhecerem marcas famosas. As coisas ficam estranhas durante o jantar porque Ben não se detém quando se trata de tópicos e explica tudo em detalhes, o que Harper e Dave não querem que seus filhos para ouvir. Eles saem e discutem sobre isso, então Ben pede desculpas por não respeitar a maneira como as coisas são feitas em sua casa. Então as crianças saem também porque vão dormir no jardim, ignorando o fato Harper preparou a sala de recreação para eles. Na manhã seguinte, Harper e Dave confrontam Ben e dizem que as crianças precisam ir à escola e aprender sobre o mundo real, ao qual Ben responde chamando seus meninos e Zaja. Os filhos de Harper não podem responder o que é a Declaração de Direitos, mas Zaja pode, provando a educação eles estão recebendo dele está muito bem. Pouco depois, eles voltam para a estrada, e depois de um monte de horas viajando, desta vez eles fazem uma pausa em um acampamento de motorhome. Lá, Bodevon conhece uma garota de sua idade chamada Claire, que o acha um pouco estranho, mas gosta de falar com ele de qualquer maneira. Bodevon diz que eles são de Paris, que seu pai está escrevendo um livro e sua mãe trabalha em algumas coisas classificadas para o governo, mas ele não consegue entender muitas referências culturais ela faz. Eles ainda acabam se beijando, o que impressiona Bodevon, e quando a mãe de Claire descobre eles, ele se ajoelha e pede a mão de Claire em casamento depois de fazer um discurso comovente sobre como ela abriu sua mente e seus horizontes. As duas mulheres riem, pensando que ele está brincando, e voltam para sua própria van. No dia seguinte, Bodevon não para de olhar para ela pela janela enquanto eles saem. Depois de uma viagem tão longa, eles finalmente chegam ao Novo México, então eles estacionam um ônibus no estacionamento da igreja e dormir lá durante a noite, onde Ben sonha com Leslie novamente. Na manhã seguinte, a família veste a melhor roupa que tem e entra na igreja no meio da missa fúnebre, recebendo maus olhares dos pais de Leslie, Jack e Abigail. Quando o padre chega à parte de seu discurso em que ele nomeia o marido e os filhos de Leslie, Ben aproveita para interrompê-lo e fazer um discurso próprio. Ele diz a todos que Leslie era budista e odiava a religião organizada, então ela está odiando esta despedida, e que em seu testamento, ela pede para ser cremada enquanto seus entes queridos celebrem a vida com música e dança, então suas cinzas devem ser jogadas no vaso sanitário. Jack não suporta isso, então ele chama a segurança para arrastar Ben para fora, e as crianças saem com ele. Assim que a missa acaba, Jack e Abigail vêm cumprimentar as crianças, mas Jack diz Ben, ele é a pior coisa que aconteceu com sua família e que ele não pode ir ao funeral, mas as crianças podem. Ben se recusa, não querendo que ninguém tire as crianças dele, mas ele entra no ônibus com eles para seguir os carros para impedi-los de enterrar sua esposa. As crianças imploram para ele não fazer isso porque ele vai ser preso e eles não querem perder ele como se eles tivessem perdido a mãe, então Ben cede e vai embora para que eles possam acampar em um parque. À noite, enquanto brincava, Relian diz a Bodevon que ele acha que Ben fez sua mãe louca e que ele é perigoso. Ele também começa a chorar enquanto chama seu irmão por pensar que suas vidas são boas e seu pai é perfeito. Isso dá a Bodevon muito o que pensar, então ele finalmente se decide e mostra a Ben todas as cartas de aceitação da universidade. Eles não são qualquer universidade Yale, Stanford, Princeton, Harvard, Dartmouth, MIT, Brown, todos eles nomes de muito prestígio. Ben acha impressionante, mas também está magoado e começa a reclamar sobre o fato de seu filho esteve mentindo para ele e agindo pelas costas todo esse tempo até que Bodevon interrompeu para lhe dizer que foi sua mãe que o ajudou a se inscrever em primeiro lugar. Chorando, Bodevon diz a ele que na verdade não sabe nada sobre nada, a menos que venha de um livro, que Ben os fez todos malucos, e que Leslie entendeu isso, então sai antes que Ben possa responder. Nice sai em seguida e dá a Ben uma nota de Relian que diz que ele está com seus avós. Ben pega o ônibus com as crianças e vai até a casa de Jack para pegar Relian de volta, mas Relian está com raiva e grita com ele que ele matou sua mãe, que ele os ouviu discutindo porque sua mãe queria morar em outro lugar e ele não, e que o odiava.
Depois que ele sai da sala, Ben tenta ir atrás dele, mas Jack para atirando uma flecha perto de sua cabeça. Ele começa a apontar todas as coisas que considera estranhas ou perigosas sobre o estado de Hellion. Ele não vai à escola, ele ganhou uma arma em um feriado inventado, ele roubou comida de um mercado, e ele machucou gravemente a mão, para não mencionar os hematomas em seu corpo. Jack considera isto um abuso infantil e diz a Ben que em breve estarão lutando contra ele no tribunal sobre a custódia das crianças, mas por enquanto, Hellion fica lá. Como Ben não quer sair sem seu filho, Jack chama a polícia, então Ben corre fora de casa antes que ele seja pego. Ele ainda não desiste e embora. Escondidos nos arbustos, Ben e as crianças esperam a saída da polícia, então ele manda Vespir para subir nos telhados para resgatar seu irmão através de uma janela. Antes que ela chegue lá, porém, uma das telhas quebra e ela cai, primeiro em um carro e depois no chão. Vespir é levado às pressas para o hospital e, depois de fazer alguns exames, o médico diz a Ben que ela tem uma concussão, mas felizmente nenhum dano cerebral, apenas uma perna quebrada. Ele ressalta, no entanto, que se ela tivesse atingido sua coluna alguns milímetros abaixo, ela poderia ter morrido ou ficou paralisado. Enquanto Vespir se recupera, a família fica na casa de Jack, e Ben observa como seus filhos realmente se divertir com seu avô. Abigail aproveita para lhe dar algumas cartas que Leslie escreveu antes de Ben pedir seus pais para receber seu tratamento. Eles dizem à sua mãe que ela não precisa buscá-la mais, porque ela e Ben criaram um lugar perfeito para morar, que seus filhos seriam reis filósofos, e que tudo isso a deixou muito feliz, então ela quer melhorar lá com eles. Percebendo que cometeu um erro, Ben diz às crianças que, de agora em diante, elas viverão com seus avós. As crianças protestam, mas Ben mantém sua decisão, explicando que ele só iria arruinar suas vidas. Depois de pedir para Jack cuidar bem deles e apertar sua mão, Ben sai no ônibus, chorando. Quando ele para em um mercado para comer alguma coisa, ele decide comprar também um barbeador elétrico e raspar a barba para iniciar esta nova fase em sua vida. Na noite seguinte, enquanto acampa, é encontrado por seus filhos, que se surpreendem com a falta de barba. Hellion diz a ele que na verdade não o odeia, ele apenas gostaria de ter ajudado sua mãe, e Ben concorda antes de se desculpar. Depois de citar Chomsky, eles finalmente convencem seu pai a resgatar sua mãe, então a família vai para o cemitério em seu ônibus, onde Bodevan raspa a cabeça para igualar seu pai quando se trata de marcar uma nova fase em suas vidas. No cemitério, eles desenterraram o caixão de sua mãe, depois de encher o túmulo para que ninguém pode dizer está vazio, eles levam Leslie para a praia, onde depois de um discurso comovente, eles cremaram enquanto cantava sua música favorita, Sweet Child of Mine. Algum tempo depois, eles vão ao aeroporto para jogar suas cinzas no vaso sanitário como ela queria. Então eles se despedem de Bodevan, que está voando para o exterior para conhecer o mundo. A partir de então, Ben e seus filhos passam a morar em uma casinha na cidade. Ele ainda os ensina a conviver com a natureza, mas também permite que eles frequentem a escola, encontrando um ponto médio perfeito entre suas ideologias e seu bem-estar.